tudo bem? Meu nome é Laís Mello, eu sou bibliotecária, professora de escrita criativa e escritora independente pela Amazon. E se você chegou até aqui, é porque você também está nesse mundo da escrita criativa, ou pelo menos tentando adentrar. Bom, essa não é a primeira aula do curso. Até aqui você já deve ter passado pela introdução, pelas tipologias e também pelas técnicas de escrita. Agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais em cada técnica de escrita, certo? Sendo assim, a gente teve que fazer duas partes de cada estilo de escrita, né? De cada tipologia de escrita, porque senão ia ficar muito longo e vocês não iam conseguir absorver quase nada. Hoje a gente vai falar sobre a escrita acadêmica e essa é só a primeira parte. Então, já coloca aí, já anota no seu caderninho tudo certinho para você não perder nada. E claro, se você quiser, no final da aula, a gente vai disponibilizar os slides para você estudar um pouquinho mais. Eu trouxe aqui para vocês o TCC. De novo, o que é o TCC? Ele é o trabalho de conclusão de curso. O trabalho de conclusão de curso ele é chamado assim porque é o que você apresenta quando você termina um curso profissionalizante, pode ser técnico ou de graduação. E ele não precisa ser necessariamente uma monografia, como é o mais comum. Ele também pode ser apresentado na forma de um projeto de pesquisa, ele pode ser apresentado na forma de artigo. Tem algumas categorias de estudo que preferem fazer o trabalho de conclusão de curso mais voltado para a sua área, ou seja, em área de cinema, geralmente você pode fazer um TCC de um roteiro de um filme documentário, você pode fazer um teatro, um roteiro de uma peça, você pode fazer em determinados projetos relacionados a ciências sociais, um projeto de pesquisa, um projeto de extensão, pode apresentar isso como se fosse seu TCC. Então, depende muito da tua instituição, do teu curso, como ele visualiza o que é esse TCC. Então, a gente trabalha nesse sentido, mas também, caso você vai fazer uma pós-graduação, esse TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, ele muda de nome, né? No caso do doutorado, ele se chama tese. No caso da dissertação, ele é tido como mestrado. Em casos de especialização, geralmente o TCC ele é um artigo científico que vai para publicação de um periódico com determinado quadro, né? Isso são coisas mais específicas da instituição, do teu curso e do objetivo de todo desse trabalho de conclusão de curso, certo? E aí, o que você tem que observar no TCC? O TCC, ele é, acima de tudo, regido, apresentado por normas técnicas. A maioria no Brasil utiliza as normas da ABNT, mas em determinados tipos de áreas de estudo, você vai usar APA, você vai usar Chicago, e isso vai mudar também a tua orientação sobre como tu vai escrever esse tipo de material. Então, você tem que sempre ver o que a instituição está apontando para ti como sendo a norma para apresentar esse material. Você também tem que ver se a instituição não fez uma adaptação desse material específico para o teu curso. E também tu tem que ver como isso vai casar com as orientações da pessoa, do professor que vai estar responsável pela orientação desse tipo de material, certo? Então, falando aqui, eu vou colocar aqui só pelas normas da ABNT, que são mais gerais, são mais comuns e são os que eu costumo trabalhar mais, certo? Nesse caso, você tem que colocar ali que o formato, o tamanho de como você vai abranger, desenvolver esse tipo de material conta muito. Porque se você sabe o mínimo de páginas que você tem que entregar ao final, você consegue se planejar direitinho sobre como você quer segmentar esse material para ficar mais fácil para você mentalmente, uma vez que TCC é, de qualquer forma, muita pressão. Muita pressão psicológica, muita pressão profissional, muita pressão familiar em determinados casos. Então, vamos repassar qual é mais ou menos o formato, o tamanho que você vai apresentar esse teu TCC? Começando ali pelo artigo, o artigo científico. Em geral, ele tem 15 a 25 páginas, certo? Mas isso pode variar. Por quê?
Porque as regras que se colocam para periódicos, para publicação de periódicos, elas são mais leves. Elas precisam estar flexíveis para a autonomia de cada revista. Porque a revista A diz que eu só posso publicar se tiver 15 páginas. Mas a revista B não vai ler 15 páginas. Ela acha muito pouco, ela quer mais. Então, você tem que sempre saber ali mais ou menos o número de páginas e ser flexível com as suas regras para dar autonomia para todo mundo. Então, o artigo ele pode ter 15 a 25 páginas para publicação. Eu nunca vi um periódico que passasse dessas 25 páginas, mas, claro, novamente, sou muito nova, então pode ser que novas revistas ou revistas mais antigas que eu não tenha tido contato já estejam mudando essa política. E é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Uma monografia, geralmente ela deve ter umas 40 páginas, mas algumas universidades, algumas faculdades já abaixam um pouquinho dependendo do tipo do teu curso. Então, numa regra geral, a monografia ela tem a partir de 30 páginas. Isso incluindo capa, contracapa, lista de sumário, lista de figuras, referências, anexos, tudo isso. Então, às vezes, você pode trabalhar bem para conseguir fazer 30 páginas de boa. A dissertação, ela já é mais voltada para um mestrado, tanto o mestrado profissional quanto o mestrado acadêmico. Nesse caso, a gente diz que a dissertação ela tem que ter a partir de 50 páginas. Por quê? Porque tu já fez a tua graduação. Então, o pessoal já espera que tu consiga desenvolver mais de um determinado assunto. E outra, quando tu entra na pós-graduação, tu tá indo direto para uma coisa ainda mais específica da graduação. Então, a ideia é que você consiga se aprofundar mais. Você consiga escrever mais porque você vai estar pesquisando mais sobre aquilo e você vai ter mais tempo de entender o mundo daquilo ali. Então, por regra, a gente fala que a dissertação é a partir de 50 páginas. Um pouquinho mais das que, em geral, se coloca para monografia. E aí, a tese, que é o doutorado, claro, é um nível maior e por isso as pessoas já esperam a partir de 80 páginas. Então, pensa assim, se você já sabe o número de páginas mínimas que tem que entregar, já fica mais fácil de tu entender o quanto tu pode elaborar os teus argumentos. Fechou? Então, eu trouxe aqui para vocês como estruturar melhor o TCC. E aqui eu estou pensando em artigo, estou pensando em monografia, estou pensando em dissertação, estou pensando em tese, estou pensando mesmo no material mais bruto. Então, primeiro a gente vai colocar aí a temática. Vamos decidir um tema. Por que eu falo decidir um tema? Porque às vezes, porque a gente pensa assim, você tem a área, você tem o tema e você tem um assunto. Área, tema, assunto. Então, a área, você pode falar assim, quero fazer algo na área de literatura, algo literário. Então, o tema, vou colocar assim, escrita criativa. Meu tema vai ser escrita criativa. E o assunto pode ser a prática da escrita criativa no incentivo de jovens autores. Tá vendo como de um tema eu consegui chegar a um assunto que vai ser o meu título? É assim que funciona. Uma vez que tu já tem esse tema que vai te dar a via para o assunto, tu tem que entender o que é o teu problema. É muito fácil para mim chegar e pensar numa hora num tema, e no assunto. Mas a questão é que o que vai mover o teu trabalho é o problema. O que tu está vendo de problema dentro dessa temática? Olha, se eu for parar para pensar, o assunto que eu escolhi dentro da temática, né, da escrita criativa, é que eu percebo que hoje em dia você tem poucos espaços que incentivam os jovens a escrever, a investir na escrita. E esses poucos espaços, em geral, são espaços que também são tão informais que contribuem para a desvalorização daquele incentivo. Por exemplo, espaços da fanfiction e espaços de redes sociais como Twitter, Instagram,
Facebook, que são espaços em que, no final das dúvidas, as pessoas não levam eles tão a sério para poder te dar um incentivo de falar isso, escreve mais fanfic. Isso, gostei muito do poema que tu colocou na tua publicação, naquele teu stories. Posta mais. É muito difícil você ver esse tipo de coisa. Principalmente se for uma coisa que foge do padrão. Então, esse vai ser o meu problema. Discutir plataformas, discutir sobre o desincentivo de jovens autores no Brasil. Qual que vai ser os meus objetivos? Então, vou pensar num objetivo geral e num objetivo, e pelo menos em 3 objetivos específicos. E lembrando, todos esses objetivos vão começar com verbos no infinitivo. Então, a gente vai pensar assim, eu quero analisar a forma como se dá um incentivo a jovens autores no Brasil. E aí, eu já tenho tudo isso, então para poder analisar, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que verificar onde estão esses jovens autores, identificar as plataformas onde são divulgados esses materiais e, por fim, diagnosticar como se dá o incentivo a uma escrita informal. Tá vendo? Eu já tô sempre usando verbos no infinitivo e esses verbos eles vão complementar o meu objetivo geral. E aqui a gente tem o nosso referencial teórico, que o referencial teórico vai ser toda a teoria que a gente vai utilizar, todos os conceitos, todas as argumentações que a gente vai fazer, todos os fatos que a gente vai trazer para a mesa. Então, sendo assim, o referencial teórico é um bom espaço para você colocar aquela técnica da cadeia temática. Então, se eu estou falando sobre a escrita criativa como recurso para incentivo de jovens autores. Eu vou começar falando a escrita criativa, depois o incentivo dado pela escrita, o incentivo a jovens autores. E aí, por onde falar, a escrita criativa e os jovens autores. Um passo à frente. Assim eu consigo desenvolver melhor. E pode ser que isso que eu estou fazendo na cadeia temática, eu encontre subgrupos que eu posso discutir melhor os meus fatos. Então, vai virar subtópicos. Entendeu? E aí, a gente tem a metodologia. Em geral, a gente pede para poder a metodologia, ela vir até um pouco antes do referencial teórico. Antes de você desenvolver o referencial teórico, você desenvolver a sua metodologia. Ou seja, você tem um tema, você tem um problema, você tem os objetivos. Agora você vai criar a sua metodologia. Eu quero fazer uma pesquisa de campo. Eu quero fazer um formulário, eu quero fazer uma entrevista. Não, vou pegar só os autores. Então, a tua metodologia vai servir para descrever como tu chegou no resultado final, como tu chegou naqueles autores, como tu chegou naqueles resultados, como tu colocou essa discussão, tudo isso. E depois que você já tiver feito a metodologia, o referencial teórico, os objetivos, o problema, então você vai ir para os resultados. E é nos resultados que você vai fazer a discussão. Olha, achei esses gráficos aqui. Eles, se você comparar com dados X, Y e Z, funcionam dessa maneira e são legais. E são coerentes com determinadas coisas. E aí as considerações finais, onde você nunca vai adicionar uma informação nova. Você vai concluir. E, por fim, as referências, que é o que deixa o teu trabalho livre, né? Digamos, de certa forma, autenticado, né? Livre de possíveis plágios, porque tu vai estar falando. Esse fato parece com Maria Madalena, porque, na verdade, eu peguei Maria Madalena, inclusive escrevi o nome dela Maria Madalena. Não é meu esse fato, é da Maria Madalena. Certo? Então, você se torna mais autêntico aos olhos do público. Uma vez que a gente chegou até aqui, eu espero que vocês tenham gostado muito e bons estudos. Não esquece de revisar a matéria e de deixar dúvidas nos comentários do YouTube ou das outras plataformas da Cuship, das minhas plataformas, caso você precise de uma resposta imediata. Ok? Não se esquece de me seguir nas redes sociais, no Instagram, Cursos Bíblia, ok? E é isso, até a próxima, pessoal. Beijão!